paz do Senhor. Eu tava aqui agora olhando um vídeo do Cristiano Ronaldo e mostrava os gols dele, as passagens dele, que ele é um homem que luta, que batalha e que tenta se superar a cada dia. E ele tá chegando já na estrada da carreira dele, que ele vai completar 1000 gols. E ele construiu um nome que é chamado de robô, uma façanha onde muitos tentam e não conseguem. Mas isso também se chama determinação. Por que eu estou dizendo isso? Porque chega uma hora na vida que a gente tem que parar. Ele construiu uma carreira sólida, foi um excelente jogador, foi diversas vezes o melhor jogador do mundo. Mas chega uma hora que a gente tem que parar de brilhar no cenário, seja na área específica. Ele é um jogador e ele, daqui a um tempo, a gente vai ver que ele vai se despedir. E eu creio que quando ele completar os 1000 gols, ele vai se despedir. Ele vai parar, ele vai sentar no banco, onde muitos jogadores que param sentam no banco. E tudo passa na nossa vida. A palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E a gente para analisar que a nossa vida é um sopro, a nossa vida é um vento, a nossa vida é uma lágrima que corre do nosso olho. E a gente às vezes, e não só às vezes, a maioria das vezes a gente perde tempo, se dedica a coisas, pessoas que a gente não vai levar nada. A gente veio do pó e do pó a gente retorna, e o nosso pó ainda se mistura com uma madeira que vai ser corroída, que é o caixão. Então você que está vendo esse vídeo aqui, que acha que a sua vida, você que pode achar que tem uma vida melhor do que a dos outros, não se esqueça que você vai para o mesmo lugar. A diferença é que você pode ser cremado e outras pessoas serão enterradas. E tudo isso gera valores, gera dinheiro. E o mundo todo é movido pelo dinheiro. Você precisa entender, compreender que você sendo rico ou você sendo pobre, você terá um destino. É o caixão. É a morte. E a maioria das pessoas falam, porque Jesus é vida, mas tu será a vida se tu renascer em Cristo Jesus do outro lado. Naquele dia, quando todos estiverem de joelho perante Jesus e dizendo: Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E hoje a gente tenta, de alguma forma, tentar mascarar que a gente está vivendo uma vida boa. Isso aqui é uma vida ilusória. Isso aqui é uma vida que já aconteceu, porque Deus, Ele fala que antes da gente orar, Ele já sabe o que a gente vai pedir. Antes da gente fazer alguma coisa, Deus já sabe o que a gente ia fazer. Então a gente está vivendo numa realidade paralela, aonde nós estamos no mundo físico, mas há um mundo espiritual e há um mundo que somente Deus é o presente, o passado e o futuro. E eu digo para você assim, eu fui uma pessoa de religião, eu fui uma pessoa que eu experimentei um processo de vida. Mas isso também me diz e me deu sabedoria o suficiente para entender que a minha vida depende do que eu faço hoje. Não tem como a gente pegar e viver numa vida onde é só alegria. Uma pessoa que quer viver com Deus vai chorar, vai sangrar. E você tem que estar preparado para quando você
tiver que sair do jogo, quando você tiver que estar preparado para Deus pegar e te recolher desta terra. Cristiano Ronaldo hoje está jogando, mas daqui vamos botar 2, no máximo 3 anos, eu não creio que ele vai durar isso jogando futebol. Ele vai se aposentar, porque ele vai finalizar os 1000 gols dele, ele vai se aposentar. Mas você que está vendo isso, você que está assistindo este vídeo, tenha consciência da sua vida. Você hoje que está fumando cigarro, não condeno porque eu já fumei, mas você está estragando seu pulmão, seu rim, sua mentalidade. Você está se dilacerando por dentro. Você está apodrecendo por dentro. Você está matando o que é para germinar fruto dentro de você. Você é uma semente. E o que você está fazendo com a semente? Você está plantando dentro de você ou você está matando esta semente? Porque a semente ela tem que dar raiz. E a raiz ela dá árvores. E das árvores elas dão frutos, elas dão folhas. E o que você está fazendo com você? Você é uma semente que está dando frutos ou você está matando a raiz que está dentro de você? Ou melhor, a raiz que nem está nascendo dentro de você. Se você está cheirando cocaína, sai desse mundo ilusório, porque eu já fiz isso. Se você está bebendo hoje achando que é tudo farra, que é tudo festa, uma hora teu fígado vai pedir, teu pulmão vai pedir, a tua alma vai começar a gemer. E Deus ele vai olhar e vai dizer: eu te dei a oportunidade até aqui. Por que que tu não buscou melhorar de vida? Por que que tu não pediu ajuda? Porque Jesus diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Se você não sabe orar, fecha os olhos e se conecta com Deus. Se você está no mundo e você precisa de um socorro, só coloque o joelho no chão e fale com Deus. De alguma forma Deus ele está presente na nossa vida. Ele está no ar que a gente respira. Ele está nas pessoas, porque o templo é templo do Espírito Santo. É casa e morada do Espírito Santo. Eu não venho dar lição de moral em ninguém, mas eu estou dizendo que é o seguinte: hoje eu estou gravando esse vídeo, mas Deus uma hora ele pode dizer assim: chegou a tua hora. Então você que está vivendo hoje neste mundo, acorda para a vida, desperta você que dorme. Deu a oportunidade de você conhecer Jesus, que nem eu estou conhecendo cada vez mais. Outra coisa, não pense você que dentro da igreja você vai receber a salvação. A maioria das igrejas de hoje é cambada de fanfarrão. A maioria das igrejas de hoje, não estou difamando ninguém, eles querem dinheiro para manter uma hierarquia dentro da igreja, pessoas uma bajulando a outra. Não vá para a igreja pensando que o fulano está lá, não. Tu tem que ir para a igreja por causa de Jesus. Porque tem muitos homens adoradores de homens. Muitas pessoas que não gostam de ser repreendidas por Deus e Deus repreende quem ama. E hoje tem muitos homens de terno e gravata que estão todo dia dentro da igreja, mas estão sem a presença de Deus há muito tempo, porque não obedece, porque não escuta a voz de Deus. Outra coisa, Deus não fala com lobo, Deus fala com ovelha. Ovelha escuta a voz do Senhor. Fica difícil de homens dizerem que são pastores se nem escuta a voz do Senhor, leem a Bíblia e tem uma interpretação terrena, não da que o Espírito Santo dá. Procure a salvação. Hoje eu tenho toda a minha família de religião e eu oro por eles. A luta não é contra a carne, não é contra o ser humano. A luta não é contra a pessoa que te prejudica. A luta é espiritual. É potestades, é demônios, é legiões que se apoderam dessas pessoas. E eu quero ser franco com você, você que é da religião. Pergunta pro teu pai de santo
se há salvação aonde vocês frequentam essas casas de religião. Bate cabeça, acendem vela, fazem oferendas, fazem tudo o que vocês têm que fazer. Mas pergunta para a entidade quando baixar: tu me promete salvação no reino de Deus? Tem que ser franco e sincero, tem que falar a verdade. Pode perguntar para o maior babalorixá que tem em Porto Alegre, no Brasil todo, no mundo todo. Não adianta. Vocês não podem fazer uma coisa que somente Deus pode dar. Vocês não podem pegar e colocar a mão na cabeça de uma pessoa e expulsar um demônio. Dentro da religião, um demônio não pode expulsar outro demônio, porque senão está jogando contra ele mesmo. É a Bíblia que diz. Um demônio não pode expulsar outro. Então vocês vão para as casas de macumbaria, gastam dinheiro para se limpar, para tirar os demônios. Não está tirando demônio nenhum. Porque isso é Bíblia. Uma casa de religião, uns demônios não podem lutar contra eles mesmos. E se eles estão fazendo isso, a casa já está em desordem. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. Então, se vai doer em você, não tem problema. Eu vou falar uma coisa para vocês bem franco. Eu não tenho medo de milho. Eu respeito. Respeito porque eu já tive ali. Mas eu estou falando a verdade. Se você está se iludindo, achando que você é um pai de um pai de santo, uma mãe de santo, você acha que você é intocável, eu lamento em dizer para você. Eu vi pessoas morrer, batuqueira, por tocar numa pessoa de Deus. E você acha que você, se achando, porque tem axé de faca, porque tem axé de eguns, porque tem axé das facas de pomba gira, de Exu, que você acha que você tem balé, você pode escapar das mãos de Deus. Naquele dia todo o joelho vai se dobrar e terão que dizer: o Senhor é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Adolfo Hitler, que foi um dos maiores matadores de judeus, 6 milhões de judeus ele matou em câmaras de gás. Esse aí vai ter que se dobrar perante Deus. Então não pense você que você é uma pessoa sensacional porque você tem 300, 400 filhos de santo. Porque pai de santo tu não é. Tu é filho do demônio. E tem muito aí, muito crente aí com medo de batuqueiro, com medo de levar feitiço. Vão tomar vergonha na cara e vão se converter, vão baixar as águas. Porque vocês estão dentro da igreja de fachada. Eu entro dentro dessas igrejas aí e Deus me dá discernimento que a maioria dessas pessoas dentro da igreja estão endemoniadas. Culto de Santa Ceia, tomando Santa Ceia, mas em pecado. Culto de Santa Ceia, tomando Santa Ceia sem perdoar teu irmão. Culto de Santa Ceia e pastor pensando em dinheiro, em vez de pegar e falar: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, vocês que estão fadigados. Eu não entendo que evangelho é esse, que vocês ficam 24 horas dentro da igreja, vocês oram, vocês só buscam recompensa para si mesmo e um monte de alma gemendo na rua. Me perdoe, mas eu tenho que falar, porque é culto de Santa Ceia, só pula-pula. As igrejas hoje, Assembleia de Deus e de Deus e Amor, não tem mais demônio caindo. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele veio para a salvação aonde? No povo judeu. Ele veio aonde? Ele foi morto por quem? Por quem ele veio para trazer salvação. E acho que evangélico tá tudo fácil, que não tem problema, não tem dificuldade, não tem sangramento, não tem choro. Isso aí é evangelho? Vocês têm que ler Bíblia. Porque da onde Deus tem me tirado, eu estou vivendo o evangelho de Jesus. É choro, é lágrima. É subindo o monte, é descendo o monte, é se consagrando para Deus, esperando o noivo que vai descer. Que evangelho é esse aí que vocês estão vivendo? Que evangelho é esse que dentro do culto tem 1000 pessoas, que nem eu vejo esse cara lá no Rio de Janeiro lá, tá? Que a revelação faz parte de tudo.
A revelação é o culto todo, não. O culto todo tem que ser priorizado pela palavra de Deus, porque se Deus não fala dentro de uma casa, é desordem. Se vocês rejeitam a palavra de Deus nos cultos, vocês priorizam primeiro o louvor, priorizam primeiro as amizades, priorizam dar uma palavra introdutória, mas não a palavra de Deus, desculpa. Vocês estão fora do Evangelho de Jesus. Tem que falar, porque hoje eu vi um presbítero falar para mim que dentro da Assembleia de Deus, para pregar nos púlpitos tem que ter teologia, tem que falar o que os pastores querem ouvir. Vão tomar vergonha na cara de vocês, ó cambada de víbora. Vocês têm que tomar de espada de Jesus. Porque Jesus, ele pregou sem ter teologia. Ele era o verbo e o verbo se fez carne. Vocês têm que ler Bíblia. Ah, mas para pregar hoje tem que ter teologia. Não, tu precisa ter o Espírito Santo. A palavra de Deus, quando tu tem o entendimento da palavra, está dentro de ti. Hoje, da onde que os discípulos tinham teologia? Eles tinham Jesus. Eles tinham o ensinamento que Jesus deixou para eles. Porque olha só o que a palavra de Deus diz, que é o Espírito Santo que ensina. Da onde que a teologia ensina alguma coisa? Da onde que a escola bíblica ensina alguma coisa? Quem ensina é o Espírito Santo. Pessoas, mestres, eles instruem. Mas a maioria das vezes estão fazendo isso para o próprio ego. Estão levantando homens para adorar homens. Vão tomar vergonha na cara, a salvação é individual. Não pense que vocês vão chegar e vão ouvir carinho de mim. Vocês vão ouvir a espada do Senhor. Ezequiel 2, casa rebelde, semblante duro. Vocês querem ouvir revelação boa. Vocês vão para a igreja para adorar pessoas. Vocês têm que ir para a igreja para adorar Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu não vou passar mel no carinho. Não vou passar mel no bigode do gato. Nem arranhar os cabelos da Rapunzel. Crente com medo de batuqueiro. Onde é que já se viu isso? Se Cristo falou para Pedro: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que conversa é essa? Com medo de batuque? Se tu tá fazendo a vontade de Deus, tu não tem por que correr. Agora, a maioria das vezes tem igreja buscando batuqueiro para dar movimento dentro da igreja. Vão tomar vergonha na cara de vocês. Se João Batista tivesse no tempo de hoje, falando a verdade, falando do que Deus manda entregar, o que eu estou falando aqui não é nada. Eu vou falar uma coisa para vocês: os batuqueiros são mais prudentes ainda que dos que vocês que estão dentro da igreja. Porque os batuqueiros se reúnem, fazem um monte de coisa, e olha só, eles se reúnem para fazer as coisas deles. E vocês, a maioria das pessoas que são crentes, convida para estar em jejum, para estar em oração, para estar em consagração, para estar se preparando a sua família e seus filhos. Vocês não colocam os pés para orar dentro da igreja. Ah, mas tu é rebelde. Ah, mas tu é duro. Não, mas olha só o que Jesus também falou para os discípulos. Acho que esse discurso é duro. Vocês podem ir com eles, vocês têm o livre-arbítrio. E aí o que falaram? Não. O Senhor é o mestre. O Senhor é quem tem as palavras certas. O Senhor é que nos instrui. Desculpa, mas a verdade tem que ser falada. Não adianta ficar cochilando em dois pensamentos. Há um tempo de acordar, um tempo de despertar, um tempo de tirar as escamas dos olhos. Eu não estou preocupado com a retaliação, não estou preocupado com o que vocês vão falar, porque meu foco está em Cristo. Outra coisa, eu não vou me conformar com as coisas deste mundo, porque lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Desculpa, mas se tu quer ouvir carinho, tu pode ir para a igreja de Deus e Amor e ouvir só a revelação.
Tu pode entrar nos lugares aí, ó, aonde é muito pula-pula. Se não tiver demônio caindo é porque tem coisa errada. Se não tiver exortação dentro da igreja, porque a Bíblia diz, quem tem o dom de exortação, exorte. Se não tiver exortação, não, tem muita gente pregando sobre o pecado, mas dom de exortação não é todo mundo que tem. Dom de discernimento de espírito não é todo mundo que tem. E dom de revelação mesmo, é Deus que dá. Não é dom de adivinhação, não. Você tem que tomar vergonha na cara. Chegou a hora de separar o joio do trigo. Deus usa quem Ele quer, mas tem muita gente sendo usada pelo inimigo em cima do altar. Eu tô só analisando, eu tô olhando. Não tenho que julgar. Mas a Bíblia também manda julgar. Eu tenho que cuidar a trave que está no meu olho, mas o julgamento da profecia, do que está acontecendo, tem que ser julgado. A palavra de Deus, ela não pode ser uma coisa e depois ela ser distorcida. Não, ela é reta, ela é correta, ela é espada. Ela veio separar o joio do trigo. Não adianta, querido, não adianta estar aos pés de Gamaliel todo dia, se preparando, orando, para pegar e fazer a vontade do pastor. Não, tu tem que fazer a vontade de Cristo. Sobe no altar simplesmente para falar que tu estudou 20 anos, que tu estudou 30 anos, que tu te preparou aos pés de Gamaliel, que tu se preparou na teologia, que tu se preparou em curso disso e curso daquilo. Tá, me diz uma coisa, tu estudou tanto, tu te preparou tanto na palavra para ter uma boa oratória, para ter uma boa fala, E onde é que está o Espírito Santo? Cadê os frutos? Porque dinheiro para estudar tem, mas dinheiro para orar é difícil. Mas oração, orologia, joelho no chão, santificação é difícil. Aí tu te mata estudando, fazendo curso, te preparando isso, tá? Mas tu ora para Deus? E essa é a diferença. Estão vendendo curso na internet, estão vendendo isso, vendendo aquilo. E o Senhor dizendo assim, eu quero os verdadeiros adoradores. Livro de João, capítulo 4, versículo 23. Ele quer os verdadeiros adoradores. Cadê o primeiro amor? Porque é bom pregar, é bom ser amassado, é bom. Porque quando tu tá sendo amassado, tu tá tirando o verdadeiro azeite. É difícil tu chegar dentro de uma igreja e tu falar, porque Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Ele veio para isso. Mas Jesus também não é obrigado a pegar e dar a benção para quem é rebelde, para quem é desobediente, para quem está em pecado, porque tem muitos pastores hoje que estão querendo levantar congregações, mas os discípulos que estão em cima do altar com ele estão em pecado, fazem as coisas erradas e estão com o pecado manchando o altar. E o altar é espiritual. Porque se tiver um pecado em cima do altar e o pastor pega e aceita isso daí, onde é que está o Espírito Santo? Porque ser pastor é uma coisa. A unção que tu recebeu é uma coisa. Mas o Espírito Santo, ele é direto de Deus. Ele é santidade, ele é santo. Ele habita em templo limpo. Aonde tem sujeira, o Espírito Santo não vai estar. Aí você se pergunta por que seu membro se apartou da igreja? Por que o seu membro, que é membro, é discípulo teu, não está na igreja? Será que o irmão está em pecado? Será que o irmão não está fazendo a vontade de Deus? Se o irmão está orando, está buscando, está fazendo a vontade de Deus, por que ele não está dentro da igreja? Um dia eu vi uma pregação do Júnior Trovão dizendo que tu só tem que sair de dentro da igreja se tu sabe que tem pecado em cima do altar. Aí tu se pergunta se tem alguma coisa de errado. Porque se tem coisa errada da cúpula de cima,
Quem está embaixo aqui está tendo mais visão do que aquele que está lá em cima. E não está entendendo, tá, mas por que isso, por que aquilo? Não. É discernimento de espíritos. Porque quem ora, Deus não deixa enganado. Porque a letra está matando. Mas o espírito, ele vive. Ele testifica com o espírito. Ele fala a verdade, ele é santo, ele é verdadeiro. E nada fica escondido, oculto. Deus, ele é santo, os olhos dele é como chama de fogo. Então você que hoje, de repente, está ouvindo isso daqui, e você pode estar levando a tua vida numa brincadeira, na bebida, na cachaça, na droga, na prostituição, fazendo algo de errado. Não te esquece que uma hora Deus vai pegar e vai dar um basta na tua vida. Ele vai reprimir o teu ar. E pode ser assim, ó, um soprar de vento. Pode ser num piscar de olhos. Assim também é a vinda de Jesus. Ele vem buscar uma igreja adornada, uma igreja cheia, uma igreja não só com as lamparinas cheias, mas com as lamparinas limpas. Porque as lamparinas limpas, ela representa as vestes, o teu templo, se tu tá lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu lamento dizer que tem muita gente que tá dormindo, tá achando que tá fazendo a vontade de Deus, mas não tá. Que Deus abençoe a cada um que ouviu isso daqui. Eu quero dizer que eu amo todos em Cristo Jesus. Eu amo todos em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que eu tenho que sentar na mesa. Isso não quer dizer que eu tenho que trazer para dentro da minha casa. Isso não quer dizer que eu tenho que estar convivendo no altar. Porque há separação. Tem pessoas que só vai sentar na mesa, tem pessoas que é para entrar dentro da tua casa e tem pessoas que é só dentro da igreja. Isso é uma separação. Como assim? Jesus, ele tinha 12 discípulos. Ele andou com 3. Mas perto dele só tinha um. Ele está na última ceia. Ele está falando com João de um lado e Judas do outro. E os discípulos todos do outro lado. Do lado direito está João. E do lado esquerdo está Judas. E os discípulos, tudo separado, um do lado do outro. A última ceia e Jesus no meio. E Jesus disse: e eu vos digo que um de vós irá me trair. E todo mundo se pergunta para quem. Mas quem é que tem intimidade com Jesus para escorar a cabeça no ombro dele e dizer: Senhor, quem será aquele que vai te trair? E Jesus, sabendo que aquele ali era fiel, ia estar até na última hora com ele: João, eu não vou te dizer quem é, mas será aquele que colocar a mão no meu prato, aquele que pegar o pão molhado. E Judas do outro lado. Só bota a mão esquerdinha, toma. E Jesus diz para ele: agora vai e faz o que tu tem que fazer. Querido, sabe o que quer dizer isso? Ele botou a mão no pão molhado, era a última ceia, ele tomou a ceia. Não, ele comeu só o pão, não, pão molhado. Ele molhou, ele tomou do sangue de Cristo também, indignamente. Então, antes dele pegar e trair Jesus, ele tomou a ceia indignamente. Tem muita gente que diz: não, ele não tomou do sangue, ele só comeu do pão. Não, o pão estava molhado. Ele participou da ceia, foi indignamente. Então, abre os olhos. Porque às vezes Jesus coloca um João do teu lado e coloca um Judas do teu lado, e tu tem que ter discernimento espiritual. Um vai pegar e vai estar contigo até na última hora, e o outro pode pegar e te trair por 30 moedas. Ou por um abraço, ou por uma traição, ou por tu tá trazendo muito perto. Então tome cuidado. Mantenha as tuas vestes limpas, mantenha a tua coroa a salva dos lobos. E que Deus abençoe a tua vida. E se hoje tu não faz parte de Cristo, que o Espírito Santo te conduza até a casa do Senhor, verdadeiramente. Porque Cristo, ele habita dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. A luz de Deus está dentro de nós. Não é dentro de uma igreja, não é dentro de templos. Outra coisa. Jesus não está querendo o teu dinheiro.
Jesus, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono do dinheiro. E hoje tem pessoas explorando as pessoas por causa do dinheiro. Mas eu quero dizer para ti que se tu abrir o teu coração, ele quer o, o teu verdadeiro sentimento. Amar a Cristo acima de tudo. Ele não quer o teu dinheiro, não precisa do teu dinheiro. Tu pode ser rico, olha só, e Jesus diz que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Ele falou para um rico: tá, tu serve, tu faz todos os mandamentos, mas tem uma coisa que tu não faz: pega todo o teu dinheiro e dá aos pobres. Ele pegou e deixou Jesus porque ele estava apegado no dinheiro. Teu dinheiro não vai te levar para o céu. Não adianta tu pegar e tu dar voto para pastor achando que tu tá comprando a tua salvação. Tu tem que amar Jesus verdadeiramente. Chorar aos pés dele e dizer: eu sou um miserável, um pecador, um caco de vidro, um pó da terra. Isso é o que eu sou. E você que é de religião, não fique bravo comigo por eu estar falando a verdade. Porque os feitiços de vocês não vai levar para o céu. Não adianta querer passar um milho, uma galinha, fazer uma gamela. Não adianta fazer nada, porque não vai levar para o céu. Os feitiços funcionam? Funcionam. Eu sei que funcionam porque eu era da macumba. Agora, salvação é só Cristo que dá. Não me queira mal. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Jesus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado dele. E se permanecer nessa linha, não tem problema. Tu sabe que hoje tu conheceu a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Depois que tu ouviu isso, pá, mas será que eu vou querer continuar na macumba? Bom, se tu continuar, tu sabe que naquele dia tu vai pro inferno. Porque os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros, os fornicadores, e todos esses que fazem as coisas erradas, os enganadores, aqueles que roubam, aqueles que matam, todos esses, naquele dia, é lago de fogo e enxofre. Não pense você que é brincadeira. Porque hoje tu pode estar vivo aqui, mas se amanhã tu morrer sem Cristo, é inferno. Já fui arrebatado e eu vi uma pessoa da minha família no inferno. E ela gritando. Então, faça você a sua escolha hoje. Ouve esse vídeo, você pode simplesmente ignorar. Mas você também pode abrir os seus ouvidos. Você pode abrir a sua mente e querer descobrir o que é Cristo. Só coloque o joelho no chão e ora para Deus e fala tudo para Ele, chora aos pés dele. E eu te garanto para ti que Ele vai te responder. E que Deus abençoe a vida de cada um. Não tenha mágoa, não tenha ressentimento. E abençoe a vida de cada um. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.